Vamos lá. Então agora vamos falar sobre outra característica de funções, que é a variação, ou seja, o crescimento e decrescimento. Nós podemos dizer quando uma função é crescente, se ela é crescente em um determinado intervalo, ou se ela é decrescente. Vamos pegar, por exemplo, a função f de x igual a x menos 1, tá? Será que ela é crescente? Será que ela é decrescente? Será que em alguns lugares ela é crescente ou não? Vamos ver. Bom, vamos fazer uma análise bem aqui, pegando alguns números aqui, 0, 1, 2 e 3, tá? Claro que é uma função real, mas vamos pegar alguns inteiros aqui só para ter uma ideia. Qual que é a imagem do 0? Bom, eu tenho que tirar 1, então dá menos 1. Do 1 vai dar 0. Do 2 vai dar 1. Do 3 vai dar 2. Do 4 vai dar 3 e assim por diante, tá? Será que essa função é crescente ou decrescente? Bom, o fato de eu estar decrescendo daqui para cá não quer dizer nada. Nós temos que analisar o seguinte: se meu x cresce, aqui está o x, tá? Meu y está crescendo junto, tá? Perdão, contradomínio. Então percebam, quando o meu x cresce, o meu y também cresce. Então ela é crescente. Fazendo o gráfico fica mais fácil de enxergar, tá? O gráfico seria como? Lembrando, nós vamos pegar alguns pontos, né? X e Y para fazer o gráfico. Se eu pegar 0, por exemplo, vai dar menos 1. Na verdade já estão aqui os pontos, né? 1 vai dar 0 e 2 vai dar 1 e assim por diante. Nós vamos colocar esses gráficos, esses pontos no plano aqui, né? Então, fazendo a escala aqui, né? No 0 dá menos 1, então faltou aqui para baixo. Anda 0 para a direita e 1 para baixo. Ou seja, aqui é o primeiro ponto. 1 para a direita e 0 para cima. 2 para a direita e 1 para cima. Tá? Bom, podia ter escolhido mais pontos, né? Mas juntando isso aqui dá na verdade uma reta. Ok? Então, quais são as raízes? Como a gente viu no vídeo anterior, as raízes são os pontos em que a altura é 0, ou seja, a única raiz é essa aqui, que é o meu ponto 1. 1 é a única raiz. Tá, mas isso não é o assunto deste vídeo, tá? Nós vamos falar sobre crescimento. Ela cresce sempre olhando para o gráfico. À medida que eu estou indo da esquerda para a direita, ela está sempre subindo. Então ela é sempre crescente, tá? Olhando para o gráfico é fácil de ver. Se eu estou indo da esquerda para a direita, eu também vou de baixo para cima. Ou seja, ela é crescente. Quando eu vou da esquerda para a direita, o meu gráfico está indo de baixo para cima. Portanto, a minha função f é crescente. Simplesmente crescente. Porque ela é crescente sempre, tá? Se ela é crescente sempre, podemos dizer que ela é crescente, tá? Formalmente a gente diz que quando a função é crescente num determinado intervalo, se eu tenho dois valores no meu intervalo do meu domínio, tá? x1 e x2 pertencem a um determinado pedaço do meu domínio, tá? Se o x1 é maior que x2, então temos que ter necessariamente que f de x1 maior que f de x2. Ou seja, f de x1 é o y do meu x1 e o f de x2 é o y do meu x2. Ou seja, se eu tenho o x1 maior que o x2, então meu f de x1 vai ser maior que o f de x2. Analogamente, se x1 é menor que x2, f de x1 é menor que f de x2, é uma outra maneira de definir função crescente, tá? Essa é a parte formal. Vamos pegar agora, então essa função f de x igual a x menos 1 é sempre crescente, tá? Vamos pegar aquele outro exemplo, que era aquele exemplo da x ao quadrado menos... quem que era? Menos 4, né? Vamos pegar g de x igual a x ao quadrado menos 4. Essa função, né, a gente já fez das outras vezes, o gráfico dela, nós vamos ver como pelo gráfico é fácil de ver quando a função é crescente e quando ela é decrescente, tá? Vamos lá. Então, o gráfico dessa função, novamente, era alguma coisa assim, né?
Lembram? Então aqui eu tinha o ponto menos 2 e o ponto 2, e no zero dá menos 4. Tá? Esse é o gráfico da função g. Ok? Esse é o gráfico da minha função g. Aqui eu tenho meus y e aqui eu tenho meu x. Tá? Muito bem. Aqui dá para ver que as raízes são 2 e menos 2, nós já vimos. Isso não tem nada a ver com ser crescente e decrescente, tá? Mas dá para ver que se eu for da esquerda para a direita, meu gráfico azul ele está descendo, está indo de cima para baixo, até aqui. E daqui para cá, ele passa a subir. Portanto, a função é decrescente até aqui e crescente a partir daqui. Até aqui quando? Os valores de x. Quanto vale x aqui? Menos 4? Não. Menos 4 é o y. O x aqui é quanto eu andei para a direita? 0. Então, ela é decrescente até o ponto x igual a 0. E a partir do x igual a 0, ela é crescente. Pô, mas isso aqui não é menos 4? Não, menos 4 é o valor do y. Eu quero saber o valor do x. Lembrando, sempre a gente diz que a função é crescente para quais valores de x? Então a resposta tem que ser g crescente quando x pertence a daqui até aqui, ou seja, da menos infinito até zero, tá? Ou r menos asterisco, tá? E g, perdão, decrescente, falei errado, desculpe gente, g é decrescente, g é crescente quando x é do zero para lá, do zero até o infinito, tá? Então ela é decrescente do menos infinito até o zero e crescente nos valores positivos de x, ok? Uma confusão típica dos alunos é falar que ela é decrescente até o menos 4 e crescente a partir do menos 4. Não, menos 4 aqui é o valor do y, cuidado, tá? Então nós temos que sempre olhar o valor do x. Vamos pegar outro exemplo para ilustrar um pouco mais. Vamos inventar, digamos que a gente tem agora um gráfico de uma função, tá? Isso aqui não está pagando direito, deixa eu pegar esse outro pano. O gráfico de uma função, a partir do gráfico, não a partir da expressão dela, mas a partir do gráfico a gente consegue ver onde ela é crescente ou ela é decrescente. É bem facinho, tá gente? Então vamos desenhar uma função qualquer, por exemplo, aquela função de grau 4 que a gente tinha visto da outra vez, que fazia uma coisa assim, né? Aham. Então aqui, digamos que isso aqui seja menos 1, aqui seja menos 2, aqui menos 3, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3, tá? Valores de x. Aqui é o ponto 2, aqui é o ponto, sei lá, menos 1, tá? Menos 1 aqui, tá? E 2 aqui. Um exemplo, tá? Então, vamos fazer nesse gráfico a análise completa. Quais são as raízes da função, tá? O sinal da função e a variação, ou seja, onde ela é crescente e decrescente, tá? Então vamos lá. As raízes, tá? Primeiro, raízes. Apenas a partir do gráfico, tá? Então as raízes é simples, é só analisar em que pontos que o meu gráfico cruza o eixo horizontal, o eixo x, porque as raízes são os valores de x que fazem com que o meu y, ou seja, a minha altura, seja zero. Então eu tenho esse ponto em que minha altura é zero, esse ponto e esse ponto. Portanto, as raízes são menos 3, a outra raiz é menos 1, a terceira raiz é 1 e a quarta raiz é 3, tá? Tenho 4 raízes nessa função. A pergunta B é o sinal. Bom, ela é negativa nessas duas corcundas, ou seja, ela está para baixo nessas duas corcundas, então
essa função f, vamos chamar de f, sei lá, não deu o nome, né? Vamos batizar de f. F é negativa quando x está entre menos 3 e menos 1, e também quando x está entre 1 e 3. Como é que a gente une esses dois? Com o símbolo de união, tá? Então ela é negativa quando x está entre menos 3 e menos 1, e quando x está entre 1 e 3, tá? E f é positiva nesses outros pedaços, neste e nesses três pedaços. Quando x está neste pedaço aqui, né, está para cima, ou seja, entre menos infinito 3, união, o segundo pedaço é entre menos 1 e 1, menos 1 e 1, união, o terceiro pedaço, 3 para frente, 3 até o infinito, tá? Então nesses três pedaços ela é positiva. Lembrando então que positiva significa que meu y é positiva. Quais valores de x fazem com que meu y esteja para cima, ou seja, positivo? E negativo é quais valores de x fazem com que meu y, ou seja, meu gráfico esteja para baixo, meu y negativo, ok? Agora vem a terceira pergunta, sobre a variação, ou seja, quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Não tem nada a ver com a pergunta B. A pergunta C, tá, é quando ela é crescente e quando ela é decrescente. E o que nós vamos ter que fazer para analisar crescente ou decrescente? Nós temos que andar da esquerda para a direita, tá? Por quê? Porque a gente vai andando, crescendo com x, ver o que acontece com y. Então daqui até aqui, até esse ponto aqui embaixo, a gente percebe que aqui ela é decrescente, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, esse pedaço aqui, até aqui ela é decrescente, um D, tá? Nesse pedaço aqui, nesse segundo pedaço aqui, ela é crescente. Nesse terceiro pedaço aqui, até aqui, ela é decrescente de novo, e nesse quarto pedaço ela é crescente de novo, tá? Então, os limites de crescente e decrescente, esse rosa ficou meio confuso, né? Mas até aqui, ó, daqui até do menos infinito até aqui ela é decrescente. Então, vamos escrever f é decrescente quando x pertence a do menos infinito até o menos infinito até, que valor é que o x tem? Então não é menos 1, é menos 2, tá? Lembre sempre de olhar menos 1, olhar o x e não o y. União com, vamos analisar aqui crescente, tá? F crescente, depois a gente completa. Quando x pertence a, bom, daqui até aqui é crescente, mas tem que olhar os valores de x, não de y. Então do menos 2 até o zero, tá? Então, menos 2, x pertencente a menos 2 até zero, tá? Daqui para cá ela é decrescente do 0 até o 2, tá? Olhando sempre os valores de x. Então do 0 até o 2, tá? Do 0 até o 2 ela é decrescente, e daqui para cá ela é crescente de novo, tá? Então do 2 até o infinito, tá? Então a gente dividiu em dois pedaços, em 4 pedaços, tá? O pedaço não ficou bom, eu vou apagar aqui, vou desenhar de novo, tá? Esse rosa que eu fiz em volta mais confundiu que outra coisa, tá? Eu vou fazer em rosa agora os pedaços crescentes, tá? Crescente aqui em rosa e crescente aqui em rosa, tá? Em azul eu vou fazer os pedaços decrescentes. Decrescente e decrescente, tá? E sempre na resposta eu vou ter que analisar os valores de x, não de y. Tanto no negativo positivo, nas raízes, como no crescente e decrescente, tá?
Então esse é um exemplo legal onde você analisa vários aspectos dessa função a partir do gráfico. Tá ok, pessoal? Valeu!